Olá, tudo azul com você? Estou chegando com o portal Ludoli Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias trazendo para você notícias, informação e oração, sempre na sua mão através do portal Ludoli Notícias. Bom, e a gente começa com uma notícia boa, né? O Papa Francisco teve uma melhora em seu quadro de saúde. A insuficiência renal que o Papa Francisco enfrentava nos últimos dias foi resolvida, informou o boletim médico divulgado pelo Vaticano. Esse boletim saiu ontem à noitezinha. Segundo o comunicado, as condições clínicas do pontífice de 88 anos, que enfrenta uma dupla pneumonia e está internado há 13 dias, melhoraram. Ele foi submetido a exames de sangue e hematológicos e também uma tomografia computadorizada de tórax. O boletim deixou de classificar o estado do Papa como crítico pela primeira vez desde sábado, dia 22, quando o tom ficou mais grave e foi informado que Francisco, que enfrenta problemas pulmonares há décadas, sofreu uma crise asmática prolongada, necessitando de terapia de oxigênio de alto fluxo e de transfusão de sangue. Bom, a tomografia computadorizada de tórax realizada mostrou evolução normal da inflamação pulmonar. Os exames de sangue e hematológicos confirmaram a melhora de ontem. O Santo Padre continua a terapia de oxigênio de alto fluxo. Até hoje não apresentou nenhuma crise respiratória asmática. Então, o Papa está melhor, graças a Deus, né? Mas continuemos aí firme nas nossas orações, pedindo pela saúde do Pontífice, para que ele possa se recuperar totalmente e voltar às suas atividades, né? Papa Francisco, além de sua responsabilidade muito grande com a Igreja e com o povo, nos toca com o seu carisma. O Papa é muito carismático e com certeza escolhido por Deus para o cargo em que está, porque além de ser carismático, tem um senso de humor incrível, né? Então, rezemos pelo Papa para que ele continue semeando esta alegria e esta fé por todo o mundo. Você está precisando trocar os pneus do seu carro? Vinha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas, nacionais, importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneu. Vidraçaria Triângulo. Na Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio, porque tem profissional qualificadíssimo, bom atendimento e, claro, os melhores preços. A Triângulo está na Avenida Brasil, em Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. O telefone da Vidraçaria Triângulo está na descrição do vídeo. Agora eu quero falar com você sobre a Portotec. Problemas no seu computador, na sua impressora? Não perca tempo. Procure a melhor opção em manutenção. A Portotec realiza manutenção em computadores, impressoras, faz recargas de cartucho e muito mais. A Portotec tem técnico qualificado e com experiência e oferece um serviço de confiabilidade e honestidade. Em Sete Quedas, procure a Portotec. Você busca elegância em roupas femininas? Venha para a loja Rose Modas. Na loja Rose Modas, além de elegância, você tem variedade, qualidade, um bom atendimento
e ótimos preços. Loja Rose Modas. A refrigeração 7 quedas auxilia você nas diversas situações da sua vida. Além disso, precisou comprar ou consertar sua geladeira, balcão frigorífico ou câmara fria? Procure a refrigeração, que conta também com venda, manutenção e instalação de ar-condicionado. O telefone da refrigeração 7 quedas está na descrição do vídeo e é o WhatsApp. A Petrobras registrou um lucro líquido de 36,6 bilhões de reais em 2024. Segundo ela, queda de 70%, né? Queda de 70,6% em relação ao ano anterior. De acordo com a petroleira, o recuo nos lucros ocorreu por conta da desvalorização do real em relação ao dólar e por eventos exclusivos, em maior parte sem efeito no caixa da companhia. O resultado da Petrobras em 2024 foi impactado principalmente por um item de natureza contábil. A variação cambial em dívidas entre a Petrobras e sua subsidiária no exterior, disse o diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Fernando Melgarejo. Em 2023, foi o segundo maior lucro líquido de sua história, de 124,6 bilhões de reais. Então, 124 bilhões para 36 bilhões em 2024, né? É uma queda realmente grande mesmo, né? Bom, a Petrobras, ela também fez bastante investimentos nesse ano de 2024, né? Por exemplo, uma das coisas que encarece o petróleo no Brasil é a falta de refinarias. Nós tínhamos algumas refinarias, foram vendidas, né? E aí, o que acontece? O Brasil, ele extrai o petróleo, a Petrobras extrai o petróleo, tem que enviar para outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Aí eles refinam o petróleo e mandam de volta para o Brasil. Todo esse vai e vem tem custo. E isso encarece o petróleo aqui no Brasil. Então, no ano de 2024, a Petrobras investiu em uma nova refinaria também, né? Então, esse investimento é alto e com certeza vai diminuir um pouco aí os lucros líquidos da Petrobras, porque o dinheiro arrecadado foi investido na construção dessa nova refinaria e outras despesas da Petrobras. Isso é o que a própria companhia informa, né? Um órgão ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos fez uma crítica ao bloqueio de redes sociais americanas por parte das autoridades brasileiras. O texto não cita diretamente, mas faz uma alusão à decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em relação à plataforma Rumble. O que é o Rumble? A rede social que Moraes mandou bloquear no Brasil. Bom, o Rumble é uma rede social semelhante ao YouTube. A diferença é que o YouTube é da Google e o Rumble é de uma empresa de Donald Trump, atual presidente norte-americano.
Aí a nota diz o seguinte, abre aspas. Respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, diz a mensagem do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Fecha aspas. Essa é a primeira manifestação de um órgão de Estado dos Estados Unidos sobre o caso. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da rede social Rumble no Brasil na última sexta-feira, 21. O ministro alega que a rede social cometeu reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais, além da tentativa de não se submeter a ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiro, e que instituiu um ambiente de total impunidade e em terras sem lei nas redes sociais brasileiras. Antes de determinar o bloqueio, o ministro havia solicitado que a plataforma indicasse à Justiça o seu representante legal no Brasil. Bom, eles não tinham... eles não tinham, então... eles não tinham, então, indicado, né, o representante legal no Brasil, descumprindo aí já uma das determinações. Bom, o Itamaraty respondeu ao comentário desse órgão americano. Abre aspas, então, para a nota do Itamaraty. A manifestação do governo Trump foi respondida pelo Ministério das Relações Exteriores, afirmando que o Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvos de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa, divulgada em mídias sociais. O Itamaraty afirma em nota que recebeu com surpresa a manifestação do governo Trump e rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplados na Constituição Federal Brasileira de 1988. A liberdade de expressão, direito fundamental. O ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, se manifestou a favor de Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Após a manifestação do governo americano criticando as decisões da justiça brasileira. Dino escreveu em uma rede social que manifesta solidariedade pessoal ao colega de Supremo. Em sua postagem, o ministro Flávio Dino argumentou que os ministros do STF, ao tomarem posse no cargo, juram defender a Constituição Federal, a Constituição brasileira. Nesse contexto, ele citou o artigo 4º da Constituição, que prevê nas relações internacionais
autodeterminação dos povos, não intervenção e igualdade entre os estados. São compromissos indeclináveis, pelos quais cabe a todos os brasileiros zelar. Por isso, manifesto a minha solidariedade pessoal ao colega Alexandre de Moraes, escreveu Flávio Dino. E continua Flávio Dino, abre aspas. Tenho certeza de que ele permanecerá proferindo ótimas palestras em todo o território brasileiro, assim como nos países irmãos. E se quiser passar lindas férias, pode ir para Carolina, no Maranhão. Não vai sentir falta de outros lugares com o mesmo nome. Fecha aspas, completou o ministro. Mas agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, homologou ontem o plano de trabalho apresentado pelo Congresso Nacional e pelo governo federal para aumentar a transparência na execução das emendas parlamentares. Com a decisão, Dino afirmou que não há impedimentos para a liberação dos recursos, desde que as regras de transparência e rastreamento dos valores sejam cumpridas. A determinação, na prática, permite a retomada do pagamento das emendas parlamentares previstas no orçamento de 2025 e das relativas a anos anteriores. Porém, permanecem suspensas as modalidades em que há impedimentos técnicos identificados caso a caso pelo Poder Executivo ou em decisões do plenário do STF. Suspensão específica anteriormente determinada pelo STF em face de auditoriais realizadas pela CGU e ONGs e demais entidades do terceiro setor. Emendas de comissão e de bancada em relações... Emendas de comissão e de bancada em relação às quais não haja aprovação ou convalidação registrada em atas de reunião das comissões e das bancadas, respectivamente, com a identificação do parlamentar solicitante ou apoiador e de sua destinação. Bom, o ministro Flávio Dino, trocando em miúdos aqui, está autorizando o pagamento das emendas que ele já havia bloqueado há algum tempo atrás. Essa briga de braço aí, essa queda de braço, já vem de algum tempo. Por causa desse bloqueio dessas emendas parlamentares, que são em torno de 50 bilhões de reais, que são destinados aí a deputados e senadores para que eles possam enviar para suas bases políticas, né? O Flávio Dino bloqueou porque, segundo ele, não havia transparência. O que significa? Quando uma escola solicita reforma, por exemplo, a prefeitura ou o Estado pede, o deputado fala assim, não, eu vou mandar uma emenda. Então ele manda lá, estou mandando aí 2 milhões de reais para a reforma dessa escola. Esse dinheiro, ele tem que sair de lá, tem que constar no site da transparência, né, no portal da transparência do governo federal, que a verba foi enviada
né, solicitada pelo deputado tal, ao governador tal, que vai destinar essa obra para a reforma da escola tal, se essa escola for estadual. Se não for municipal, destina-se ao município. E aí tem que constar tudo lá. O dia em que a escola vai receber essa verba ou se foi pago direto para a empresa que está executando a obra. Isso não acontecia. Eles criaram a chamada emenda PIX, né? Que daí, pum, faz o PIX, vai embora para a conta de alguém e não é divulgado para quem e nem quem pagou, quem solicitou essa. E aí, por causa dessa falta de transparência, o ministro Flávio Dino bloqueou as emendas. Por causa do bloqueio do Flávio Dino, os congressistas, os deputados e senadores não votaram, o ano passado, o orçamento de 2025, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você sabe, não sei se você sabe, mas para quem não sabe, o orçamento do governo federal ou do governo estadual, ou seja, do prefeito, é votado pelo legislativo, né, pelos deputados, senadores ou pelos vereadores, no ano anterior. Então, o orçamento da sua cidade foi votado no final do ano passado, outubro, novembro, por ali, ele foi aprovado. Do seu estado também. Da federação não é diferente. Aí o que acontece? O ano passado, 2024, os senadores e deputados não aprovaram, não votaram o orçamento de 2025. Nesse ano, inúmeras situações tiveram que ser criadas pelo governo porque não tem orçamento. Ele está ainda trabalhando com o orçamento de 2024. Uma das coisas que foi prejudicada foi, por exemplo, o plano safra, né? Para os agricultores. Ele teria que cortar esse plano safra. Aí, o presidente Lula, ele redigiu, né, uma medida provisória. E essa medida provisória cria esse orçamento para pagar o plano safra para os agricultores. Resolveu o problema. Mas essa medida provisória, o Congresso vai ter que votar também, porque é uma medida provisória, ela é válida por 90 dias, né? E o Congresso, para ela se tornar válida definitivo, o Congresso, que é a Câmara e o Senado, teria que aprovar. Bom, mas o fato aqui é que o ministro Flávio Dino está colocando, está autorizando, né, o pagamento dessas emendas, se houver transparência, e ele está solicitando aqui que se crie mecanismos para a rastreabilidade, ou seja, para que se saiba e se divulgue o dinheiro desde que ele saiu dos cofres públicos até ele chegar lá na base, né? No seu destino final. Essas existem também, quase todas aqui são emendas impositivas. E as emendas impositivas, quando o deputado ele solicita, o governo é obrigado a pagar. Então, estavam bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal, mas ontem o ministro Flávio Dino liberou um montante grande dessas emendas. Ainda não liberou tudo, porque ainda falta projeto de transparência para as demais, mas vai se liberando aos poucos, né? Espero que agora eles possam votar o orçamento de 2025. Sete Quedas conta com a mecânica do Sandro. Com profissionais qualificados, ela é especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Mecânica do Sandro. Você que mora aí no Paraná, Maringá, Paysandu, toda essa região, está precisando construir ou reformar? Procure o Francisco Antônio Alves, o popular Toninho. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu, para todo o Brasil. Piroli Pneus Goodyear, localizado na Avenida Internacional em Pindotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas, para utilitários, agrícolas, caminhões e carros de passeio. Piroli Pneus Goodyear.
Um bebê recém-nascido foi encontrado em um terreno baldio no município de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, a 449 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, após abandonar a criança, a mãe se arrependeu, acionou o corpo de bombeiros para o resgate e disse que não sabia que estava grávida. Ainda conforme a polícia, o comunicado ao corpo de bombeiros foi feito através de ligação na manhã de terça-feira, dia 25. A jovem disse que teria encontrado um recém-nascido em um terreno baldio da cidade. Os militares foram até o local, encontraram a criança, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o bebê para o hospital. A polícia foi informada do caso e conseguiu identificar a mãe do bebê, que tem 17 anos. A adolescente contou que abandonou a criança após se desesperar, já que o recém-nascido não seria filho do atual companheiro. Segundo o delegado Vitor Giacomini, a adolescente foi conduzida até a delegacia junto com a mãe. As duas prestaram depoimentos e foi instaurado um auto de apuração de ato infracional para apurar a conduta da menor, que poderá responder por ato infracional análogo ao crime de abandono de incapaz, informou o delegado. A polícia informou que o bebê segue internado em observação e, após ter alta hospitalar, a criança será encaminhada à casa-abrigo em processo de acolhida. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Aparecida do Taboado. Gente, que absurdo, né? Se essa mãe, a mãe da mãe, né? A menina que deixou a criança no terreno baldio tem 17 anos. Mas quando foi na delegacia, ela foi com a sua mãe. Por que que a mãe da menina, da jovem, acompanhou na delegacia a menina agora? E antes, quando ela estava grávida ou teve bebê, por que que essa mãe não deu apoio para essa menina? Não precisa deixar uma criança abandonada, né? Tem tantas pessoas que gostariam de cuidar de um bebê, tantas pessoas que pegariam com a maior alegria para cuidar dessa criança. Agora essa criança vai para uma casa-abrigo. Não se sabe ainda qual vai ser o destino desse bebê. Se ele volta um dia com a mãe ou se vai ser destituído o poder familiar dessa jovem e essa criança vai para adoção, não se sabe. Mas ela poderia ter encaminhado isso, se ela não queria criar, ela poderia já ter encaminhado isso por bem, sem maltratar a criança, né? Tem coisas que a gente não consegue entender. O Tribunal de Contas da União identificou que mais de 6% dos brasileiros que recebem o benefício de prestação continuada não têm direito ao pagamento. O TCU analisou os pagamentos dos benefícios estão de acordo com as regras do programa. O BPC tem o valor de um salário mínimo e é destinado a pessoas com deficiência e a idosos com 65 anos ou mais em condições de vulnerabilidade. Para ter direito ao benefício, a renda por pessoa do grupo familiar precisa ser igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. O Tribunal de Contas da União
constatou que 6,3% dos beneficiários têm renda acima desse limite. Segundo o TCU, só de pagamentos indevidos, o governo está gastando 5 bilhões de reais por ano. A auditoria do tribunal apontou ainda que mais de 6,7 mil pessoas acumulam ilegalmente o BPC com outros benefícios sociais. Fora os quase 2,5 mil beneficiários possivelmente falecidos. E outras mais de 31 mil inconsistências nos dados de beneficiários e familiares. Com base no que os auditores constataram, o TCU determinou ao INSS que tome providências para corrigir os acúmulos de benefícios, cancelar os pagamentos a pessoas que já morreram e beneficiários com CPFs nulos, cancelados ou sem o CAD único ativo. E, por fim, o TCU recomendou ao governo que realize estudos sobre o aumento na concessão do benefício, ou dos benefícios, né? A reportagem lembra também que a distribuição ou cadastro desses benefícios, boa parte deles são feitos por órgãos municipais. Então, é preciso que o governo federal faça uma averiguação, né? Porque se mexe com muita gente e alguns colocam lá os dados corretamente, outros omitem ou mentem os dados para conseguir o benefício, né? Então, aí vai se precisar também da atuação dos órgãos municipais para saber quem são essas pessoas que têm renda, que sua renda pode, que ele pode sobreviver com a sua renda, né? Que não precise do BPC, né? Uma vez que pode ter outras pessoas que realmente necessitam e pessoas que não precisam estão recebendo, né? 2 turistas argentinos foram baleados na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde de ontem, dia 26. Os 2 foram socorridos em estado grave, de helicóptero, segundo o Corpo de Bombeiros. Segundo testemunhas, os 2 são torcedores do Racing, que na quinta-feira, 27, né, hoje, enfrenta o Botafogo na final da Recopa Sul-Americana, no estádio Newton Santos. De acordo com os relatos, eles estavam com familiares na areia, quando um ladrão saiu de uma moto no calçadão, foi até a praia, roubou o cordão de um deles, atirou nos 2 e fugiu na mesma motocicleta. O crime foi na altura do posto 4. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h10 da tarde para socorrer as 2 vítimas. Um deles foi levado para o Hospital Miguel Couto e o outro para o Hospital Lourenço Jorge. Bom, vamos ver, né? O que acontece aí, né? Porque 2 pessoas foram baleadas na praia do Rio de Janeiro. Você já se imaginou
Você está lá na praia e de repente alguém chega e te dá um tiro. Gente, que absurdo um negócio desse. Bom, mas eles passaram por cirurgia, né? Os turistas que foram levados para o hospital tiveram que passar por cirurgias. Os turistas argentinos, Gabriel Gago, de 41 anos, e Christian Pagani, de 40 anos, baleados em uma tentativa de assalto na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, foram operados para a retirada dos projéteis. Os torcedores do Racing vieram ao Rio para assistir a partida contra o Botafogo na final da Recopa Sul-Americana, no estádio Newton Santos. Em nota, o clube argentino ressaltou a necessidade dos órgãos de segurança do Brasil adotarem medidas para reduzir os riscos desse tipo de situação. Claro, né? Complicado. Você sai do seu país, vai para um outro país e lá você é baleado por um bandido. Gente, que absurdo, né? 4 trabalhadores foram resgatados na terça-feira em uma fazenda no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Esses trabalhadores estavam em situação análoga à escravidão. Segundo uma reportagem do G1MS, os trabalhadores viviam em uma fazenda de difícil acesso no Pantanal sul-mato-grossense. E o local, o seu alojamento, era uma lona, ou seja, era um barraco, né? Um barraco de lona que eles utilizavam ali para dormir. Segundo ainda a reportagem, o local não tinha proteção para a entrada de animais selvagens. A investigação iniciou após uma denúncia anônima, né? E a operação foi feita pela Polícia Federal, pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. Como o lugar era de difícil acesso, a equipe teve que usar aeronaves para chegar no local. Os trabalhadores foram recolhidos do local e, após o resgate, os trabalhadores receberam assistência imediata e estão recebendo acompanhamento e suporte para restabelecer seus direitos trabalhistas e sociais. Os empregadores irão responder a processos criminais, administrativos e trabalhistas. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu com a gente até o fim. Eu volto amanhã com o Portal Ludoli Notícias, sempre contando com a sua companhia. Uma ótima quinta-feira para você, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!